Olá, seja bem-vindo para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Você está na maior escola de estudo da Bíblia do mundo, que é a Escola Sabatina. Eu quero te convidar para você estudar conosco, mas antes, não se esqueça, eu quero te pedir que você possa compartilhar esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque ele é seu, e deixe os seus comentários. Comente os assuntos que você está achando interessante, importante da lição e compartilhe esse link para que outros também possam ser beneficiados com a palavra de Deus, ok? Pessoal, a questão é a seguinte: será que a Bíblia e a ciência, elas se contradizem? Será que existem cientistas que creem no relato do Gênesis? Então eu quero te convidar nesse momento para que possamos estudar a palavra de Deus. Então sente-se aí, venha e estude conosco. Muito bem, queridos, eu quero te convidar nesse momento para uma oração, ok? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, convidamos nesse momento a presença do Santo Espírito para iluminar a nossa mente, para compreendermos as verdades da Tua Palavra. Esteja conosco nesse momento, nos abençoando. Eu te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, vocês sabem, nós estamos aqui entre amigos. Estou aqui com meu amigo Lucas, pastor Lucas, meu amigo João Batista, né, auxiliar de publicações, como vocês conhecem aqui da Associação Rio Sul, e temos um convidado ilustre. Nós temos aqui o Jefferson, o pastor Jefferson, ok? Nosso departamental da área, inclusive, da Escola Sabatina, de evangelismo também. E, pastor, uma honra tê-lo aqui conosco, ok? Iniciando o nosso estudo, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês acerca do nosso texto áureo, que é o Salmo 19. E, João Batista, eu queria, por favor, se você pudesse nos esclarecer acerca de como podemos entender melhor esse texto dentro desse assunto da lição que tem a ver com a criação. Claro. Vamos lê-lo então, Salmo 19, verso 1, que é o Salmo, que na verdade é o texto que é onde vai ser explicado ali, é o texto central, né, o texto temático, onde as ideias principais vão ser elaboradas aí a partir dele na lição. E o Salmo 19, 1, ele tem uma característica muito interessante, né? Enquanto a gente procura aqui rapidamente, eu já achei, e antes de fazer leitura, o Salmo ele faz parte da primeira coleção de livros. Então, os Salmos eles são divididos em 5 coleções, porque na Antiguidade não existiam livros assim como existem hoje. E aí a primeira coleção de livros, os primeiros 40 Salmos são todos de Davi, é um Salmo de Davi. Quero lê-lo para você então. O Salmo 19, 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E por mais que esse verso, amigos, seja um verso assim muito simples, ele fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, ele tem uma mensagem muito importante. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é a seguinte: a forma de se expressar na língua original que a Bíblia foi escrita, ela sempre apresenta uma ideia dupla. A gente chama isso de paralelismo. A pessoa fala uma frase, principalmente nos Salmos, e depois ele fala uma outra frase que dá uma complementação. E aqui está acontecendo a mesma coisa. Por mais que se usem 2 palavras assim que são sinônimas até, né, na Bíblia, no Gênesis capítulo 1, a partir do verso 6, quando no segundo dia vai haver a separação entre águas e águas, e aí a parte de cima, que é a atmosfera, vai ser chamada de firmamento, é um sinônimo de céus, essas 2 palavras são utilizadas justamente para nos lembrar exatamente dessa ideia. A Bíblia apresenta Deus como Criador. Gênesis 1, verso 1, diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, quando fala de céu e terra, traz a ideia assim da totalidade de todas as coisas. E é interessante que essa palavra céu, ela é uma palavra que tem uma terminação que dá a ideia de duplicidade. Então, serve tanto para céu que nós estamos observando, quanto para o universo. E o firmamento nos lembra que Deus, esse Deus criou todas as coisas, é o Deus Criador. E todas as vezes que nós nos deparamos com a natureza, olhamos a imensidão do universo, olhamos desde a minúscula partícula no telescópio, a uma formiguinha fazendo seu trabalho, nós podemos contemplar, né, e entender, Deus é o Criador. Então o verso ele é muito próprio porque ele traz essa ideia. Qual é a ideia? Deus é o Criador de todas as coisas, e para nós podermos compreender de melhor maneira todas elas, precisamos partir do seguinte ponto: Deus é o nosso Criador. Não só nosso, não só do planeta, mas de todas as coisas. Ok. Segundo a Bíblia, já observamos então que Deus é o Criador dos céus e da terra. Mas pensar dessa forma seria contrário ao pensamento da ciência? O senhor poderia abordar um pouco mais sobre isso, pastor Jefferson?
É interessante isso, pastor Ricardo, porque quando a gente está estudando a lição dessa semana, você sabe que ela é uma continuação da lição da semana anterior. Na semana anterior a gente começou a estudar as bases de Gênesis e como que ela é importante. Nós cremos nas bases de Gênesis para continuarmos crendo nos princípios bíblicos. Durante essa semana a gente vê essa continuação e é interessante porque nós percebemos que o estudo científico, na verdade, ele não é um estudo antibíblico. Os cientistas de antigamente, eles tinham a Bíblia como base dos seus estudos. O que aconteceu foi uma mudança de cosmovisão do nosso planeta. Você sabe que depois da Revolução Francesa, depois do período do Iluminismo, as pessoas começaram a entender a compreensão humana de um outro prisma. As pessoas entendiam que tudo partia do homem. Então, sendo assim, eles começaram a compreender o mundo de um ponto de vista humanista. E aí a Bíblia começou a ganhar um destaque meio secundário. Nós entendemos que a Bíblia precisa ser a base do estudo científico. E com isso nós temos muitos cientistas que pensavam assim. Isaac Newton, por exemplo, que é conhecido como o pai da ciência, ele entendia que a Bíblia era a base dos seus estudos. Nós temos, por exemplo, alguns cientistas modernos, como por exemplo o Dr. Ben Carson, é um grande cientista, um grande médico, cirurgião, ele tem a Bíblia como base dos seus estudos também. Então nós entendemos com isso que a Bíblia ela não contradiz a ciência. Agora tem um detalhe interessante. Quando você não tem uma compreensão adequada do texto bíblico, você pode esperar coisas da Bíblia que ela não prometeu. E aí alguns se decepcionam com a Bíblia e dizem assim, não, a Bíblia está errada, não é assim. Mas porque você não compreendeu exatamente o que ela está dizendo. Nós precisamos ter uma base bíblica, mas para termos uma base bíblica, precisamos compreender a Bíblia. Ok, muito bom. E, pastor Lucas, nós temos alguma outra complementação acerca da lição de sábado que poderíamos encaixar aqui nesse momento? Não, eu acho interessante porque esses todos os questionamentos buscam compreender Deus ou achar uma explicação para a existência de Deus, sendo que esse nunca foi o propósito da Bíblia. A Bíblia sempre diz assim, Deus existe. E o próprio Davi, no Salmo 19, ele fala isso, eu contemplo a criação e eu percebo Deus como Criador. E é interessante isso porque as pessoas dizem que a ciência e a Bíblia estão em choque justamente porque ela não consegue provar Deus. Mas a Bíblia não tem o interesse de provar, mas ela está com o interesse de falar assim, Deus existe. E ela não está interessada se você acredita ou não, ela está falando assim, está contando como é que o mundo foi criado. E se você quiser se relacionar com esse Deus, você pode se aproximar dele por meio das coisas criadas, como Davi fala, Salmo 19, verso 1, e também por meio das outras revelações que ele deu. Então é interessante a gente analisar isso porque a ciência e a Bíblia não entram em choque. Na verdade, a criação e a ciência como um estudo de fato, ela pode comprovar um Criador, um Deus poderoso, um Deus que está sempre ao nosso lado. Muito bom. Muito bem, queridos. Olha quantas coisas boas, né, nós aprendemos hoje. A primeira, Deus é o Criador dos céus e da terra. E a Bíblia, ela não está preocupada em confirmar a ciência ou não. Ela afirma, Deus é o Criador. Em contrapartida, percebemos que existem sim cientistas que utilizam o método científico, mas eles creem na Bíblia como a palavra de Deus, creem no relato do Gênesis, na criação dos céus e da terra. Então, eu também faço um convite para que, assim como esses cientistas criacionistas e também corroborando com a afirmação bíblica, possamos ter a fé, a certeza e a confiança que Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra, o Deus que nos ama e que nos quer bem. Então, que Deus abençoe muito a sua vida e fique preparado aí para a lição de domingo. Que Deus abençoe e não se esqueça, estude conosco.